Boa noite, Alagoas. Está no ar mais um programa Segurança em Debate, uma realização do IFOSPAN em parceria aqui com a TV Farol. Antes mesmo de começarmos nosso programa, eu gostaria de lembrá-lo, estamos aí num período de feriadão, que o Hemoal, como sempre, continua precisando da sua doação. Doe sangue, vá ao Hemoal e faça um trabalho que ajudará todo cidadão alagoano. Qualquer um pode necessitar dessa ajuda, então é interessante que nos encaminhemos àquele instituto e possamos fazer a doação do sangue. Não esqueça, vá ao Hemoal e doe sangue. Hoje discutiremos aqui em nosso programa um tema de repercussão nacional. O país tem parado para comentar acerca dessa temática. Vamos falar sobre a indicação, a eleição do deputado federal Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, para a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, lá em Brasília. A partir dessa indicação do deputado Marco Feliciano, ele foi alvo de inúmeras críticas baseadas em algumas de suas declarações que têm sido interpretadas como racistas e homofóbicas. Em razão disso, o programa Segurança em Debate resolveu chamar duas lideranças de lados opostos dessa temática para discutirmos as questões inerentes ao tema, inclusive com pontos transversais, assuntos transversais na temática da homofobia e da chamada evangelicofobia. Temos aqui conosco hoje Marcelo Nascimento, que foi fundador do movimento LGBT aqui em Alagoas, secretário adjunto de Educação de Maceió e participante da Câmara Técnica da População LGBT lá em Brasília. Também temos a honra de receber o pastor Adriano Oliveira, da Assembleia de Deus, professor de teologia, assessor jurídico e narrador do programa de rádio aqui da Rádio Farol Melodia, Assembleia de Deus em Ação. Boa noite, é um prazer tê-los aqui conosco e já vou iniciar fazendo a primeira pergunta aos senhores. Inicialmente ao pastor, gostaria de perguntá-lo, qual a sua opinião acerca da recente eleição do pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, para a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados? Boa noite, Felipe. Boa noite, amigo Marcelo. Boa noite a todos os queridos telespectadores. Nós, consultando a Bíblia, nós vemos palavras do apóstolo Paulo, baseado naquele que ele escreve aos Romanos, no capítulo 13, versículo 11, que a autoridade ela é instituída por Deus. Agora, existe também um versículo na Bíblia de Provérbios que diz assim: como maçãs de ouro e salvas de prata, seja a palavra dita ao seu tempo. Então, algumas expressões que o nosso companheiro, o pastor Marco Feliciano, não foi muito feliz, isso repercutiu na sua eleição. Como, por exemplo, algumas declarações. Ele cita que a AIDS é um câncer gay, os negros africanos são amaldiçoados, e outros pontos. Mas, fora esses deslizes verbais, eu creio que a sua vida, a sua índole, a sua biografia testifica que é um homem de caráter, um homem de personalidade, um homem de família, um pai, um bom esposo, um líder. E eu creio que ele poderia, sim, desenvolver essa tarefa seguindo as leis do país e também da Bíblia Sagrada. Marcelo, novamente, um prazer tê-lo aqui conosco e gostaria que respondesse essa mesma pergunta. Bem, boa noite aos telespectadores da TV Farol, Dr. Leonardo, pela condução do programa, ao qual nós temos muito respeito e admiração pelos debates qualificados que têm sido feitos aqui, não só na área de segurança pública, como também em áreas temáticas, de interesse social. Bem, o episódio específico, do pastor Marcos Feliciano, eu vejo como bastante lamentável. Primeiro, que um partido político no Congresso Nacional que tem a responsabilidade de colocar homens eleitos naturalmente, homens e mulheres eleitos pelo povo, para conduzir de forma equilibrada uma comissão técnica, uma comissão permanente, não, aliás, parlamentar da Câmara dos Deputados,
indicar uma pessoa que, com todas as qualificações que o pastor Adriano colocou aqui, é uma pessoa que tem incompatibilidade com o tema dos direitos humanos, não só pela sua trajetória, por ter feito declarações lamentáveis a respeito de alguns segmentos da nossa população, e que tem demonstrado com isso que não tem equilíbrio, nem muito menos sabedoria para conduzir uma comissão tão importante ao Congresso Nacional como é a Comissão de Direitos Humanos. Então, por essas razões, não só o movimento LGBT, como o movimento negro, o movimento de mulheres e outros setores, inclusive igrejas, né? A Igreja Presbiteriana emitiu uma nota, a CUT, o movimento sindical, enfim, vários setores da sociedade brasileira já vem se posicionando, inclusive até pastores, bispos, etc. Setores da imprensa também têm se posicionado contrário à indicação específica do pastor, do deputado Marco Feliciano, exatamente por conta da incompatibilidade e da ausência, né, de condições, digamos assim, moral e de conduzir uma comissão. Moral no restrito sentido de que ele é incompatível realmente para conduzir determinados temas da sociedade, por já ter emitido uma opinião, né, contrária aos direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal dos cidadãos brasileiros inicialmente, e depois pessoas homossexuais, pessoas, né, de raça negra, mulheres, né, para a questão de gênero, que é o principal objetivo da Comissão Parlamentar de Direitos Humanos, é exatamente promover e resgatar os direitos dessas pessoas na sociedade brasileira. Certo, Marcelo. Antes de passarmos aqui a nossa segunda pergunta, vou fazer só um rápido esclarecimento aos telespectadores, que às vezes algumas siglas são utilizadas. Para aqueles que não sabem, LGBT, né, é a comunidade lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Só esclarecendo. A partir de então, eu faço ao Marcelo a nossa segunda pergunta aqui, que é o que o senhor pensa acerca das declarações do deputado Marco Feliciano sobre a suposta maldição que existiria contra o continente africano e também o eventual, nas palavras dele, convívio na podridão por parte dos homossexuais. O que o senhor poderia falar sobre isso? Primeira coisa, é necessário que a população brasileira distinga igreja de casa parlamentar. A Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional não é uma igreja. Primeira distinção fundamental é essa. A Constituição Federal assegura a liberdade religiosa, né, o respeito à livre expressão religiosa, que eu também, como brasileiro, né, não só sou obrigado a concordar, mas também pessoalmente concordo, porque eu sou oriundo também da Igreja Católica, já fui seminarista salesiano, e não tenho como negar a expressão da fé, que é de livre-arbítrio de todo ser humano, né? Eu até respeito o ateu também, que ele tem direito também de ter sua posição religiosa ou pessoal. Agora, não dá para você transformar casas parlamentares, que têm como principal objetivo a defesa do Estado laico. O Estado brasileiro é um Estado que não pode manifestar por dever constitucional preferência por nenhuma religião, né, seja ela qual for, embora nós tenhamos uma tradição católica no nosso país, né, e muitas personalidades políticas se autodenominam como católicos, né, apesar de hoje nós termos uma participação razoável de evangélicos também na cena política, mas o Estado em si é laico. Ele não pode ter preferência por determinada religião, até porque toda igreja tem sua doutrina e muitas vezes diverge entre si, né, nas suas doutrinas. Então, o pastor especificamente, na condição de homem público, de deputado eleito pelo voto do povo, não só por evangélicos, né, mas também por outras pessoas católicas ou sem religião, enfim, eu fui um parlamentar eleito pelo voto do povo. Ele não pode se comportar de forma a violar os direitos de uma parcela da população, né? Foi o que aconteceu claramente nesse episódio da Câmara dos Deputados, né? O deputado Marco Feliciano demonstrando total incapacidade de lidar
com a pluralidade e a diversidade da sociedade brasileira, né, proferiu afirmações preconceituosas, né, contra a população negra e depois, inclusive, tentando se fundamentar na Bíblia, né? Primeiro porque Deus não fez asepsia de pessoas. Até a prostituta, ele disse que quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então não sou eu, como simples mortal, embora filho de Deus, que devo apedrejar as pessoas. Acho que as pessoas têm livre-arbítrio para acreditar no que quiserem, mas, acima de tudo, essas pessoas, apesar de sua crença, de sua manifestação política pessoal, ela é cidadã brasileira e merece ter a proteção do Estado. Isso significa que o Estado não vai interferir na vida pessoal, mas também a pessoa não pode sair por aí dando porrada em todo mundo, xingando de forma pejorativa determinados setores da sociedade, de viado safado, negro safado, que são expressões muito comuns na nossa sociedade, que refletem exatamente o preconceito constituído ao longo de mais de um século, né, no nosso país, exatamente sobre os grupos socialmente discriminados da nossa sociedade. Então não serve para a comissão, para presidir uma comissão tão importante da Câmara Federal, uma pessoa que tem previamente conceitos antagônicos aos objetivos desta comissão parlamentar. Certo. Pastor Adriano, o que o senhor poderia dizer em relação a essa mesma pergunta? Bem, querido, com respeito à posição do nosso querido Marcelo, o mesmo texto que diz que não tiver pecado, atira a primeira pedra, é o mesmo texto que diz para a mulher, vá em paz e não peque mais. E, de acordo com o que reza no artigo 5º da Constituição Federativa, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade e o direito à vida. E no mesmo artigo, no inciso de número 7, diz assim: é assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e tal. E o 8 diz, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. Eu creio que ele tinha o direito, sim, como cidadão, de sair candidato, foi candidato, né? Ele se elegeu. Não estou dizendo com isso que nós, evangélicos, somos a favores das colocações teológicas feitas pelo pastor Marco Feliciano, até porque uma grande gama de estudiosos da Bíblia, elas nem foram e nem são acatadas por todos os estudiosos da Bíblia. Na realidade, ele não foi bem sucedido do seu ponto de vista em relação aos negros, né? O que determina o caráter, o que determina a desenvoltura do cidadão não é a sua cor. Se bem que ele, em entrevista, dada a revista Veja, que aqui nas minhas mãos, edição especial de 20 de março, na página 20, ele abre a boca e diz, olha, eu não disse todos os negros africanos, ele se retratou, ele disse, não são todos os africanos negros amaldiçoados. Bem, eu vim aqui dizer, em nome da instituição, nós representamos, né, que nem todos, e nenhum, eu particularmente discordo, Marcelo, discordo desses pontos colocados aqui por ele, e entre eles o mais recente sobre essa questão aí da maldição dos negros. A Bíblia, que é o nosso objeto de análise, objeto, não desvalorizando o seu apreço, mas nosso instrumento de estudo e resposta em seu torrencial histórico e exegeta, no capítulo 9 de Gênesis, versículo 20 a 25, nos conta a história que ele se baseou para afirmar tal resposta. Um dia Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Cã, o pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos seus irmãos. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os ombros do seu pai e simplesmente, Cã foi divulgar a situação e Noé se encontrava. Quando Noé voltou à tona, ele simplesmente amaldiçoou Canaã. Disse que ele seria escravo de seus irmãos, um escravo miserável. É bem verdade que textos como esses, eles foram usados erradamente para justificar a escravidão em diferentes períodos da história. Também é verdade, somos conscientes,
que muitas igrejas evangélicas, muitas igrejas católicas e até mesmo protestantes já fizeram isso na minha culpa. É verdade, fazendo uma vista grossa e usando até termos como esse para justificar a escravidão, né? Tudo isso. Porém, todos eles erraram, né? E, inclusive, vamos aos fatos. Primeiro, né, quem pratica isso desconhece a exegese do texto lido, a tradução da língua original, que é importante, e muitas das vezes, sem refletir corretamente a respeito do seu significado, né, distorce o sentido real dos fatos. Mas, na realidade, o que foi que nós descobrimos? Eu tive a oportunidade de pesquisar sobre esse assunto, né, e descobri que o que Noé fez foi aquilo que estava registrado por Moisés em Deuteronômio capítulo 27, versículo 16. Né? Lá no Pentateuco, Pentateuco é o nome da Torá judaica, os 5 primeiros livros da Bíblia, diz assim: maldito aquele que desprezar o seu pai e sua mãe. Né? E todo o povo diga amém. Então, desde muito tempo, tem discutido acerca deste ato praticado por Cã e possivelmente por seu filho Canaã. Né? Só que alguns dos propostos, sem qualquer base diegética, dizem que essa maldição foi a cor, a tonalidade do cidadão, mas a maldição não estava relacionada a nenhum desses fatores citados, como cor, identidade sexual, castração, como muitos pensam. Bem, o sentido primário é que Canaã e sua descendência estariam banidos. Segundo, cercados de obstáculos. Terceiro, e sem forças para resistir ao inimigo, tornando-se escravos dos escravos. No hebraico, Ebed, Ebadim. Para encerrar, essa maldição aqui, ela foi diretamente voltada para Canaã e seus descendentes, ou seja, os cananeus da Palestina, que estão extintos, que não existem mais. Segundo, não foram para os etíopes, que são descendentes dos outros filhos de Noé, Cuxi e Put. Então, quer dizer, não há fundamentação bíblica e nós não apoiamos tal informação do Marcos. Ok, pastor. O nosso tempo encerrou nesse bloco. Vamos já para um próximo bloco. Antes, eu vou deixar aqui no ar já uma pergunta para os senhores. Assim como eu perguntei das declarações do deputado Marco Feliciano, eu gostaria de perguntá-los também, vai ser inicialmente para o pastor Adriano, acerca das declarações do deputado federal pelo Rio de Janeiro, pelo PSOL, deputado Jean Willis, que fez algumas declarações manifestamente contrárias aos evangélicos. Gostaria de ouvi-los acerca desse tema, mas no próximo bloco. Lembrando que o programa Segurança em Debate vai ao ar de segunda a sexta, às 19h30, aqui na TV Farol. Nós voltamos já já. Aguarde. Voltamos ao nosso debate, lembrando sempre que o programa Segurança em Debate também está no Facebook. Através de Segurança em Debate você passará a ser nosso amigo e terá diversas informações de nosso programa. Também estamos no Twitter, através do @seguemdebate com o Gemudo. Vou aqui repetir a pergunta que fiz no final do primeiro bloco, para que os senhores comentem acerca também de declarações do deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, manifestamente contrárias aos evangélicos. Pastor Adriano. Muito bem, querido. A questão de foco é a seguinte, antes de eu responder, só fechando aquela primeira, a maldição que o Ilustríssimo fala é justamente um equívoco da parte, não é cor. Era uma profecia que se cumpriu em 1400 a.C., quando Josué venceu os cananeus, que eram descendentes de Canaã, e também quando os persas venceram os demais povos ali da Fenícia, conquistando aquele espaço. Simplesmente isso. Tá? Mas voltando à questão das colocações que o deputado Jean fez, eu acredito que não foi assim muito bem sucedido. Tá? Nós não podemos generalizar um fato de forma isolada. Nós precisamos analisar os dois lados da moeda, nós precisamos levar em conta que por trás de cada representante legal do povo existe uma classe, uma categoria que o colocou lá. Nós não podemos, em hipótese alguma, fazer acepção de pessoas, mas eu acho que direitos têm que ser iguais. E da mesma forma que os homossexuais precisam dos seus representantes, os evangélicos também precisam dos representantes deles. Então, precisamos analisar as palavras do parlamentar e verificar até que ponto
tem nexo, né? Até que ponto realmente, né, pode ser levado à altura que ele levou. Marcelo, por favor, mesma pergunta. Na realidade, o deputado Jean William tem sido uma voz muito atuante, né? Uma voz muitas vezes até isolada no Congresso Nacional frente às arbitrariedades que são cometidas, né? Especificamente sobre aquilo que a gente caracteriza como oportunismo religioso. Um grupo, pastor, felizmente pequeno, né, de deputados e senadores que se identificam como evangélicos, né, felizmente um número pequeno, porque a grande maioria são homens de bem, pessoas que têm um senso humanístico do processo, né? Esse grupo minoritário de deputados e senadores, se utilizando de oportunismo religioso, vão para a televisão, para os veículos, no próprio Congresso Nacional, se opor de forma antagônica e às vezes extremista a direitos elementares já assegurados na Constituição Federal a grupos socialmente discriminados na nossa sociedade, que é o caso do deputado Jair Bolsonaro, do Rio de Janeiro, Magno Malta, também do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, agora o pastor do Baixo Clero, Marco Feliciano, enfim, deputados que vivem no ostracismo político no Congresso Nacional, que não apresentam um projeto de lei, um requerimento, né? Estão no baixo clero, porque tem 513 deputados, para se sobressair perante a mídia, a opinião pública, abraçam de forma oportunista temas polêmicos na nossa sociedade, como é a união estável, o casamento homoafetivo, etc. E agora, especificamente, isso ficou muito claro, muito transparente com os posicionamentos do deputado Marco Feliciano. Na realidade, existe toda uma organização da bancada evangélica mais conservadora, né? E oportunista também, no sentido de ocupar todos os espaços possíveis dentro do Congresso Nacional para ter o controle absoluto, né? É verdade que o projeto de lei que agora está no Senado, que criminaliza a homofobia, foi aprovado na Câmara dos Deputados, sim, por um cochilo da bancada fundamentalista, né? Não estavam muito atentos e o projeto acabou sendo aprovado por ampla maioria dos votos. E no Senado Federal, na Comissão de Direitos Humanos, que é presidida, não sei se vai continuar, pelo senador Paulo Paim, há um enfrentamento muito forte entre os que são favoráveis ao projeto que criminaliza a homofobia e os que são contrários. Na realidade, o que está em curso no nosso país é um movimento conservador, fundamentalista e, mais do que isso, oportunista. Deputados que vivem no Congresso de forma no ostracismo, querem de repente ser o deputado show, o homem show, né? Na cena política, trazendo à tona debates, né? E se posicionando de forma muito extremista. Então, só para concluir a questão do deputado Jean William, não é bom nem para um lado nem para o outro o extremismo político, né? Você tem que ter um equilíbrio de posições, até porque mais tarde as pessoas vão comparar a posição que você tem hoje, a posição que vai ter daqui a algum tempo, e verificar se a pessoa foi coerente na sua abordagem, nos seus posicionamentos políticos. Então, como o próprio pastor Adriano falou aqui, que não concorda com as afirmações do deputado Marco Feliciano, você já começa a perceber as contradições que existem, né, na fala dessas pessoas, que foram muito em função do momento da imprensa, muito em função né, daquele momento político de se colocar, né, perante os holofotes, de que a real opinião, muitas vezes a posição concreta das pessoas. Marcelo, qual a sua opinião a respeito da legalização da união homoafetiva? O que dizer sobre esse tema? Olha, primeiro que já foi pacificado no Supremo, né? Não existe, pode até ter debate, mas o Supremo, né, que tem um poder constitucional, né, de ser a última corte, a maior corte judiciária do nosso país, a abordar, né, e decidir sobre temas constitucionais, já pacificou o tema.
Então, qualquer outro debatezinho que ocorrer na Câmara Mirim ou na Câmara dos Deputados, no Congresso, está inviabilizado por força de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que já decidiu, não anulando o Instituto do Casamento Heterossexual conforme está no Código Civil, né? Mas trazendo à tona uma realidade que os casais homossexuais são uma entidade familiar. Ou seja, o casal hétero continua sendo uma instituição familiar. O que o Supremo disse foi que os casais homossexuais também constituem uma união familiar. Então, o Supremo não descaracterizou a união ou o casamento hétero, ele apenas reconheceu e trouxe, né, sob o viés da inclusão social, uma realidade que estava debaixo do tapete do direito. E quando o direito ignora uma realidade, a realidade se vinga. Foi exatamente o que aconteceu. Por séculos e séculos, os casais homoafetivos, como chamam alguns juristas, né, estiveram à margem da legislação, não foram reconhecidos, entraram com petições na justiça, na vara da família, não eram reconhecidas, e de repente chegou ao nível do Supremo Tribunal Federal fazer justiça, e eu particularmente, que sou militante da diversidade sexual há mais de 20 anos, assim, fiquei muito emocionado com o voto pessoal, o voto de cada ministro no julgamento, né, do processo, e reconheço que foi feita justiça, porque a gente não pode ignorar que há amor entre duas pessoas do mesmo sexo, não pode negar a demonstração de afeto, né, de amor entre duas pessoas, independente do sexo biológico que nasceu. Ok. Pastor Adriano, qual a sua opinião a respeito da legalização da união homoafetiva? Querido Felipe, querido Leonardo e querido Marcelo, precisamos saber o que significa a união homoafetiva e também o ato do homossexualismo. E nós somos convidados aqui para trazer não o que eu penso, não o que a sociedade religiosa pensa, mas o que a Bíblia diz. Esse é o nosso principal objeto de análise, a Bíblia. E pela Bíblia, palavras da Bíblia, a única união conjugal aceita por Deus é o casamento entre o homem e a mulher. Eu respeito, nós respeitamos, nós devemos respeitar o direito. Quem diz que o direito é a arte da justiça, apoiada pela verdade. Mas essa verdade, ela tem que ser conciliada com as Sagradas Escrituras. E quando nós lemos a Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz que Deus criou o homem e criou a mulher. E a ordem dada a este casal, porque tudo que Deus faz com conhecimento de causa, aquela lei de efeito, causa e vice-versa. Ele cria a mulher, para que ela acompanhe o homem, seja companheira do homem, como todos nós sabemos. E a ordem de Deus foi que eles unissem em matrimônio. E o próprio Jesus Cristo, ele diz, lá escrevido em Mateus, registrado, aliás, em Mateus capítulo 19, versículo 4 e 5, o seguinte: ele, porém, responde e diz: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Então, eu sei que é preciso destacar que há dimensões nessa união conjugal, que o próprio Deus estabeleceu, e não podemos nos omitir a isso. Só pode ser experimentada por um homem e uma mulher, sexos opostos, dentro do contexto do casamento que foi estabelecido desde o Jardim do Éden. Então, por exemplo, qual o objetivo da mulher existir? Ela, para mim, é a coroa da criação. Ela veio para complementar, para completar, para ajudar o homem. E quando eu leio Gênesis 28, eu percebo que o principal foco, objetivo, foi procriar, dar continuidade a uma descendência, a uma geração. E, em segundo lugar,
não é? A questão da intimidade, Gênesis capítulo 2, versículo 24, versículo 25, portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e ambos serão a sua carne, e ambos serão o homem e a sua mulher, e não se envergonhar. Nós temos que respeitar, cada um administra a sua vida do jeito que bem queira. Deus respeita o livre-arbítrio. Até os anjos tinham livre-arbítrio, tanto que aos amantes da Bíblia, Satanás, que era um anjo portador de luz, ele se rebela contra Deus e é lançado dos céus. Livre-arbítrio. Deus não criou robôs. Ninguém é obrigado a cumprir o que está registrado na Bíblia. E eu fecho aqui dizendo o seguinte, respeitando todas as leis pétreas, respeitando o Código Civil, mas acima de tudo isso, eu me inclino ante as verdades eternas da Palavra de Deus. Pastor, vou lhe direcionar uma outra pergunta, que é a questão da propalada cura gay ou reorientação da opção sexual. O que o senhor tem a dizer sobre esse tema? Bem, eu estava, antes de vir para cá, dando atendimento a um duplo do Ministério Público, lá no Rangel do Lago, da Igreja Católica, juntamente com alguns companheiros do Ministério Público. Tanto eu quanto o Marcelo, nós somos acadêmicos de Direito, prestamos esse serviço. E lá eu conversei com a psicóloga sobre essa questão, até que ponto o homossexualismo era considerado como uma doença, segundo a visão da psicologia. E ela disse que há muito tempo atrás tinha-se o homossexualismo como uma doença, porém não é mais considerado uma doença. E antes de colocar, eu repito, o nosso posicionamento bíblico sobre essa resposta, eu queria, Marcelo, Leonardo, que ficasse bem estabelecido que nós estamos aqui abordando a prática do homossexualismo à luz da Bíblia, tá? E não a pessoa do homossexual. Precisamos diferenciar isso aí. E apesar de alguns dias atrás eu ter lido uma revista chamada New Week, uma revista americana muito conceituada, e um médico, ele fez várias experiências e descobriu, segundo ele, que a homossexualidade era uma alteração existente no cérebro, segundo ele. É válido lembrar que este médico também revelou que era homossexual desde criança, e sentia tranquilidade na sua consciência, até descobrir que era algo congênito, ou seja, de nascença. E vale destacar que o mesmo artigo mostrava que tudo que ele analisou não passava de uma teoria, porque você sabe que uma teoria da evolução não há provas. Outros alegam, por exemplo, que o homossexualismo é um problema hormonal elementar. Eu reconheço que existam homens claramente afeminados, com características femininas de nascença, modo de criação, ou até mesmo devido a esses excessos de hormônio feminino. Mas muitos deles se casam, eu conheço muitos que se casaram, que têm filhos, aceitaram o Evangelho e são felizes como homens. Um determinado e renomado jurista, acerca do fato que foi abordado, ele disse, olha, tentar usar argumentos de excesso de hormônios masculinos ou femininos para justificar o homossexualismo ou o lesbianismo é o mesmo que usar argumentos, segundo ele, da pobreza para justificar o crime. Ele quis dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, na nossa colocação, não negamos que existam pessoas que nascem com esse excesso de hormônios. Agora, tudo tem que ser padronizado de acordo com a Bíblia. Então, em resumo, eu não acredito em cura gay, porque para mim, o homossexualismo não é uma doença. Para mim, o homossexualismo é um comportamento que pode ser trabalhado, que pode ser ponderado de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus não classifica como uma doença. Ok, pastor. Vou só ouvir aqui a opinião do Marcelo, mas vamos ter que aguardá-la já para o próximo bloco. Nosso tempo no momento encerrou, mas vamos para o próximo bloco ouvir a resposta do Marcelo Nascimento em relação a essa interessante pergunta. Voltamos já. Voltamos aqui ao nosso debate, agora no último bloco, para avançarmos mais um pouco aí nesse interessante debate. E vou recomeçar fazendo a pergunta agora para ouvirmos a resposta aí do Marcelo Nascimento. Eu perguntei no bloco anterior qual a sua opinião a respeito da propalada cura gay ou reorientação da opção sexual, como assim é chamada. E já vou aproveitar deixando uma próxima pergunta também, que é acerca
O país, como o Brasil, que é um país laico, entretanto que sofre fortes influências das religiões. O que o senhor também pode dizer em relação a essa influência das religiões no nosso país, que é laico? Primeiro, sobre a questão da cura gay, eu não tenho autoridade, acredito, nem o pastor, nem o senhor que é bacharel, né, em direito também, de emitir uma opinião científica sobre a questão. Compete muito mais aos psicólogos, né, que são estudiosos da mente humana, dos vários comportamentos, enfim. E o Conselho Federal de Psicologia do Brasil, em acordo, né, seguindo a orientação da Organização Mundial de Saúde, que desde 87 retirou do Código Internacional de Patologias a homossexualidade, a Organização Mundial de Saúde reconheceu que a homossexualidade, não o homossexualismo, porque o ismo é sufixo de doença, reumatismo e tantas outras, né, que a gente está acostumado a lidar, a homossexualidade não se inclui, segundo a Organização Mundial de Saúde, na classificação das patologias. Então, quem disse isso não foi o operador do direito, não foi o pastor, não foi pessoas de outra formação acadêmica. Foram os próprios médicos e psicólogos, né, da Organização Mundial de Saúde, que fizeram pesquisas, né, enfim, muitos levantamentos, estudos, estatísticas, e chegaram a essa conclusão que norteou o direito, as ciências em todo o mundo. Então, não dá para você retroceder na história, né? Retroceder no avanço que os direitos humanos teve no nosso país e no mundo, né? E, embora exista um grupo, como eu falei anteriormente, de religiosos oportunistas, né, e fundamentalistas, que estão se organizando no Congresso Nacional a fim de vetar um direito garantido pela Constituição Federal aos conselhos de classe, como o Conselho Federal de Psicologia determinou que os psicólogos não deverão oferecer cura aos homossexuais, tratamento de cura, exatamente em orientação a essa decisão da Organização Mundial de Saúde. Mas mais do que isso, o que a gente percebe é que esse movimento de oportunismo religioso, ele vem procurando também interferir em outros ramos da sociedade, no sentido de passar uma ideologia de patolização da homossexualidade, mas também de criminalização da homossexualidade. A Bíblia, como todos nós sabemos, é um livro sagrado, mas também é um livro histórico. Quem escreveu a Bíblia não foi Deus, Deus até inspirou, mas quem escreveu foram mãos humanas que pegaram na caneta ou no pergaminho naquela época e escreveram toda a narração. Então, os homens e mulheres, e na sua grande maioria homens, então já está imbuído aí na construção histórica da Bíblia a questão do machismo nas sociedades em que esses homens atuaram, né? Foram quem escreveram a Bíblia e naturalmente trouxeram a Bíblia, né, aos seus escritos também, a construção cultural que existia naquela sociedade, naquele momento, naquelas fases históricas em que foi construída, redigida a Bíblia. E a questão então, do Estado laico? Então, nós podemos só, finalizando esse raciocínio, dizer o seguinte, que assim como há, para alguns fundamentalistas, citações, referências, em contradição à homossexualidade, há também referências positivas, como, por exemplo, Levítico 19, 12, que diz que é melhor que um homem viva junto com outro homem do que separado, porque um poderá aquecer melhor o outro. O caso de amor de Jonathan por Davi, que era claro e transparente nos poemas que ele escrevia, o caso de amor de Esté por Noemi, né? E entre os próprios discípulos de Jesus Cristo, há narrações, né, de homossexualidade de São Pedro, né, pela misoginia com que ele tratava as mulheres nos seus escritos. Então não tem como a gente botar a poeira debaixo do tapete, né? A Bíblia, ela é um livro que tem um componente machista muito forte, porque na sua grande maioria foram escritos por homens e homens que estavam atrelados à cultura da sua época. Então, é necessário a gente fazer um debate sincero, né,
mas também baseado nas ciências, porque não dá para você pegar a Bíblia e ler ao pé da letra, como não dá para você pegar a Constituição Federal ou qualquer outro livro de direito e ler ao pé da letra. Exige uma exegese, exige ciências que podem auxiliar na interpretação. O Estado laico, né, conforme estabelece a nossa Constituição Federal, é o Estado ideal, né, onde o respeito às religiões, o Estado, as pessoas respeitam o direito de expressão religiosa, mas essas religiões não definem o pensamento do Estado, né? Não doutrinam o Estado. Infelizmente, nós estamos muito aquém disso. O famoso kit gay, por exemplo, né? Que seria utilizado nas escolas de ensino fundamental e médio do nosso país, educando a nossa juventude, os nossos adolescentes sobre a questão da sexualidade, o respeito à diversidade, foi vetado exatamente por um grupo de deputados fundamentalistas e oportunistas que chantagearam a presidenta Dilma, né? E a presidenta se viu numa situação muito constrangedora, tendo que mandar cancelar aquele material. Então o Estado laico em si, ele está muito longe ainda de acontecer, a sociedade precisa ficar mais atenta, o Ministério Público, as instituições que defendem a ordem social, o Estado de Direito, porque o que me parece é que esses grupos fundamentalistas conservadores estão tendo muito mais espaço e o país está se tornando um país muito mais de fé, né, de fé no sentido de predominar uma determinada visão religiosa, de que a democracia em si, o respeito às minorias. Pastor, gostaria de ouvi-lo agora dessa questão de como conciliar o Estado brasileiro, que é laico, com as fortes influências exercidas pelas religiões como um todo. Bem, antes de responder essa pergunta, aproveitando o tempo que me foi imposto, eu só quero citar alguns esclarecimentos que o próprio Levítico que cita esse texto é o mesmo que diz também no capítulo 18, versículo 22, dizendo o seguinte: com homem não te deitarás como se fosse mulher, porque para mim o Senhor é abominação. E também na versão da Nova Tradução da Língua de hoje diz: nenhum homem deverá ter relações com outro homem, pois Deus detesta isso. Em relação a Noemi e sua nora, sua nora era um caso de parentesco e simplesmente amor de mãe para com filha. Em Jonatas, em relação a Davi, todos que estudam a exegese bíblica sabem que ele nutria por ele um grande amor entre irmãos, né? Entre irmãos. E Deus usou até Jonatas para livrar Davi das garras de Saul. Em relação aos discípulos, nós sabemos que o próprio Cristo, né, que os selecionou a cada um, em nenhum ponto, em todos os 1189 capítulos da Bíblia e 31.173 versículos, nós vemos um caso de, com todo respeito, né, repito, a questão da homossexualidade, né? Nenhum caso de homoafetividade entre eles, mas sim eram todos irmãos, né, unidos por uma força maior, que era a pessoa de Cristo. Agora, em relação ao Brasil como Estado laico, eu acredito que está só na teoria, né? Faço minhas também as palavras sobre esse ponto. Meu amigo Marcelo, muita coisa ainda tem que caminhar para podermos dizer que o Brasil ele é um país laico, porque na realidade não é isso que acontece. Nós sabemos que existe uma religião predominante, tá? Nós sabemos que existem alguns grupos, não é, de pontos de vistas étnicos e religiosos e até políticos, não é, que lidera a grande massa. Então eu creio que ainda estamos muito verdes para dizer que o Brasil ele é um país laico. Certo. Eu gostaria de agora perguntar ao senhor pastor a respeito da adoção realizada por casais homoafetivos. Qual a sua posição, a posição da sua religião acerca do tema? Bem, por questão de tempos, não vou fundamentar na Bíblia, assim, citando as referências bíblicas, mas apesar de ter saído matérias em revistas americanas mostrando que um casal de pessoas do mesmo sexo pode muito bem dar uma melhor educação a uma criança do que um casal heterossexual, não é? Se eu tomar a Bíblia como padrão de conduta, não é? Eu percebo em vários textos, não é? A Bíblia, através do apóstolo Paulo e outros seguidores do cristianismo, geógrafos, escritores da Bíblia, defender, não é, que a criança tem que ser criada em um lar, não é, constituído por um pai
e constituído por uma mãe. Não é? Aí eu fico a questionar o seguinte, não é? Uma criança, ela acorda, de repente ela flagra o pai, mãe e o pai mantendo uma relação sexual, porque acidentes acontecem, né? Isso pode acontecer no campo das hipóteses. Aí, será que essa criança ela vai traduzir aquilo como simplesmente uma codificação normal, não é? De padrão e de conduta? Não é? Eu creio que dentro das leis bíblicas, não é? Eu não encontro nenhuma passagem bíblica, tá? Que mostre, não é? Um casal de pessoas do mesmo sexo, não é? Criando ou cuidando de uma criança, não é? E nem tampouco acredito que essa criança ela nasça e ela se crie de forma normal. Não é? Há uma forte tendência dela também escolher o caminho da homossexualidade. Ok, pastor. Ouvir agora o Marcelo Nascimento acerca desse mesmo tema. Eu acho que, com todo respeito, pastor, isso reflete um certo preconceito da sua parte. Primeiro que já existem estudos e pesquisas, por exemplo, em Nova York foi feita, a Universidade de Nova York fez uma pesquisa com 100 filhos de casais homossexuais e observou que apenas 30% dessas crianças, quando adolescentes, seguiram a mesma orientação sexual dos pais adotivos. Então, há um certo preconceito. Eu, particularmente, conheço crianças que foram adotadas por casais homossexuais que são heterossexuais. Então, é uma questão muito relativa, né? Se você pegar o contingente de criança que tem nos orfanatos ou abandonadas aí nos sinais, pedindo esmola, né? E a possibilidade de um casal gay estabilizado, com seu emprego, né? Com condições, com dinheiro, muitas vezes, para dar uma boa educação, dar uma boa criação àquela criança. E deixar a criança pedindo esmola no sinal, ou a criança vulnerável aos tarados, héteros ou homossexuais que a gente tem por aí, que estão circulando na Avenida da Paz, no Dique Estrada, etc. Homens de famílias, pais de família, pseudos católicos, pseudos evangélicos, que dão a escapulidinha e vão lá pegar uma menor de idade para fazer o turismo sexual, a prática sexual paralela. Então é exatamente contra esse puritanismo religioso, né? O pseudo-religioso, essa falsa hipocrisia que existe na nossa sociedade, né? Porque desse ponto de vista a Bíblia seria muito cruel com os cidadãos, filhos de Deus, homossexuais. Será que Deus é tão cruel assim com as pessoas que na Bíblia só tem espaço, só é abençoado, só vai ser salvo, só tem salvação quem for branco, heterossexual, tiver os olhos verdes ou azuis, né? Todas as etnias, todos os conceitos que são culturalmente reprimidos jamais vão entrar no reino do céu. Eu não quero ir para o reino do céu. Eu não quero ter parte nesse reino do céu idealizado pelos os salvos, né? Eu quero que Deus e a sociedade reconheçam o meu espaço e me respeite. Eu não quero ser salvo, não quero a salvação que setores dos evangélicos ou dos católicos querem, onde só entram os brancos, os descendentes de europeus, os heterossexuais. Para mim não interessa, eu quero a lei. O debate que nós estamos fazendo aqui é um debate à luz da Constituição Federal, do direito. A minha concepção religiosa, a concepção religiosa do Adriano, do Leonardo, do senhor, a senhora que está em casa, não me interessa, eu quero a lei. E a lei diz que eu sou cidadão igual ao pastor. Então, na prática, eu quero exatamente isso. Nem mais, nem menos. Não é uma questão de privilégio, é uma questão de direitos. E aí, deixa que eu me resolvo com Deus lá no paraíso onde Ele estiver. Ok, obrigado, Marcelo. Infelizmente, o nosso tempo vai chegando ao fim. A quantidade de perguntas a serem feitas aqui ainda é muito grande. Aí me cabe agora pedir ao pastor Adriano para que faça suas considerações finais. Em 1 minuto, pastor, que o nosso tempo já está indo embora. Eu gostaria de ouvi-lo aí em seu encerramento. Eu quero agradecer o espaço que nos foi facultado e apenas reforçar que, quando fomos convidados para este maravilhoso programa,
foi para trazer nosso ponto de vista de acordo com a Bíblia. Não temos nada contra a pessoa do homossexual. Deus os ama. Apenas contra o ato. A homossexualidade, que repito, é condenada pela palavra de Deus. Porém, contudo, entretanto, todavia, assim nos diz as palavras do Senhor. Deus ama o pecador. O que o aborrece é apenas o pecado. Obrigado, estamos às ordens para a próxima. Foi um prazer, Marcelo, estar contigo aqui, viu? Sabe que o ponto de vista não atrapalha na nossa amizade. Claro. Né? Muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Agora ouvir o Marcelo aí também em 1 minuto, nas suas considerações finais. Olha, todo debate é salutar, né? A democracia, né? Eu agradeço a disponibilidade, né? Dr. Leonardo, Felipe, a equipe técnica aqui, a produção, né? Do programa, né? Por abrir esse espaço, porque é sempre salutar, engrandece a democracia, ouvir, né, versões antagônicas de um mesmo tema, né? O respeito continua o mesmo, a nossa estima, né? Mas, assim, é necessário que haja espaço como esse para a sociedade saber que não existe uma única posição sobre determinado tema, né? E ouvir também os lados antagônicos que, historicamente, não tiveram esse espaço de televisão, que eu sempre digo aos meus colegas, né, homossexuais, que há 20 anos atrás não existia programas em que uma liderança homossexual fosse convidado para colocar o seu ponto de vista de forma respeitosa, de forma naturalmente democrática num programa de TV. Então nós estamos vivendo momentos em que a comunicação cumpre o seu papel social, que é exatamente levar a informação, e a informação sem posição, a informação com imparcialidade. E esse programa está cumprindo essa tarefa. Marcelo Nascimento, pastor Adriano Oliveira, nós aqui do programa Segurança em Debate só temos a agradecer aos senhores pela presença, pelo nível elevado do debate, né? Só acrescentando aos nossos telespectadores que é essa a proposta do Segurança Pública, seja do Segurança em Debate, seja nesta temática ou em qualquer outra que abordemos, sempre é tentar levar o tema no nível mais interessante, mais elucidativo possível. Muito obrigado, senhores. O programa Segurança em Debate volta numa próxima oportunidade com um novo tema para que possamos fazer reflexões aí. Muito obrigado a todos. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado.